verifique se a documentação... Sua cidade e seus valores. No comando, Nelson Carneiro. Fala, Nelson. Estamos de volta com o programa Sua Cidade e Seus Valores. E como o deputado Babá está na linha, ô Zé Carlos? João Batista Araújo, o Babá. O Babá. Vamos falar com o Babá. Alô, Babá? Olá, Nelson. Como é que tá? Parabéns pelo seu programa. Bom dia, amigo. Tudo bem? Tudo bom. Estou com saudade de ver você aqui na minha mesa, hein? Mas eu logo estarei aí, porque agora já concluí meu mestrado e estou mais tranquilo para poder fazer as atividades políticas. Tá certo. Mas, ô Babá, eu acabei de entrevistar ainda há pouco a sua colega de partido, que é a deputada Janira Rocha, né? E batemos um papo longo aqui, estivemos falando aí até sobre essa greve dos policiais. Houve até assim uma interpretação, talvez, não sei se é de retaliação e tal, mas a luta dela é legítima, não? Com certeza. Essa brava lutadora que colocou seu mandato a serviço não apenas da luta dos policiais militares e bombeiros, dos bombeiros desde o ano passado, né? Sim, correto. E também dos trabalhadores da construção civil aí do Comperj, onde ela teve uma atuação muito importante e continua tendo, né? Sim. E eu acho que é isso que é um papel de um parlamentar, é ao mesmo tempo estar no parlamento, mas quando tem as lutas tem que vir e apoiar, e aquilo evidentemente é uma retaliação para tentar tirar uma mulher lutadora do parlamento, mas não vão conseguir porque é totalmente absurdo o processo que tentaram entrar contra ela. Ela até esclareceu aqui, ô Babá, eu fiquei... teve uma questão levantada lá pela Cidinha Campos, se não me falha a memória, e até falando em falta de decoro, alguma coisa assim. Mas o Marcelo Freixo, que é uma pessoa que a gente respeita pelo trabalho, e ela até esclareceu, né, que cada um tem uma linha, uma conduta, tem uma tendência, né, de defesa, e ele dizia assim que a colega, diz o Marcelo Freixo, acha que a colega de legenda deve ser mais deputada do que sindicalista. Meio complicado isso, não, Babá? Não, eu respeito muito o companheiro Marcelo Freixo, mas nesse ponto eu tenho discordância dele. Né? Sim. Acho que é um lutador, inclusive está com a sua vida colocada em risco por ter colocado o seu mandato contra as milícias. Um grande trabalho, tem que ser reconhecido, exatamente, né? Mas nesse ponto eu tenho divergência com ele, porque eu acho que nós parlamentares, nós temos que estar atentos às lutas que acontecem, tá certo? Sim. E não é só de falar lá de dentro da Assembleia Legislativa ou de fazer negociações, que isso também é um papel do parlamentar. Mas o parlamentar, no meu modo de entender, e foi sempre assim que eu exerci meus mandatos lá no Pará, e intimamente ligado à luta dos trabalhadores, seja sem terra, sem teto, as greves que aconteceram, como agora a Janira vem mostrando no seu mandato. Portanto, você como pessoa comum do povo e como deputado você agia? Sim, com certeza, e a própria trajetória e a história da Janira que vem justamente desde o processo da fundação da CUT, do Sintisprev, da construção das lutas dos trabalhadores, ela não poderia agir de uma forma diferenciada. E eu queria parabenizar publicamente a companheira pelo mandato que ela vem exercendo, não simplesmente por essa situação aí. Isso não tem nada de ferir decoro parlamentar. Na verdade, tem um monte de parlamentares que deveriam ser caçados por coisas gravíssimas, e a deputada Cidinha Campos em nenhum momento se preocupou em fazer o pedido de cassação a esses seus parceiros de parlamento, que esses sim erraram e ela não pediu essa cassação. Sim. Mas, Babá, dos motivos em que eu até fiz contato com você, porque várias vezes que você teve o nosso programa, nós falamos muito, né? Você falou muito sobre esse lado não desejado da política, né? Que é o tráfico de influência, improbidade administrativa, e você sempre é uma pessoa que sempre declarou essa posição, e às vezes é também impotente diante de tanta proteção que esse pessoal da banda podre da política sempre teve. E agora com essa decisão agora do Supremo Tribunal Federal em reconhecer a constitucionalidade da lei complementar 135 de junho de 2010, parece que nós vamos ter mais força, a sociedade vai ter mais força
se ela atuar, com certeza, né? Mas você acha que o quadro político pode mudar com a aplicação dessa lei 135, a lei complementar? Não, sem sombra de dúvida, essa lei, diga-se de passagem, foi uma iniciativa popular, né? Iniciativa popular, com certeza. Foi, com milhares e milhares de assinaturas para poder pressionar o parlamento a votá-la, e depois já tentaram questionar a constitucionalidade da lei. Tá certo? Mas ela vem num momento muito importante, porque o que se vê na política é a ampliação dos casos de corrupção e da impunidade dos corruptos, né? Inclusive vários como Jader Barbalho e outros que puderam tranquilamente retornar ao parlamento, mesmo tendo uma longa ficha suja, né? Então eu acho que o projeto e a aprovação do Supremo, tá certo? Ela cumprirá um papel muito importante, Nelson, no sentido não apenas dos que já estão no ficha suja, né? Que são envolvidos por o processo do ficha limpa, né? Que não poderão concorrer, como Roriz, Severino Cavalcante e outros mais que estão com o processo que não poderão concorrer nas próximas eleições. E muitos outros que não deveriam nem estar lá no parlamento, né? Exato, mas também vai colocar de sobreaviso muitos corruptos ou que entram para o parlamento para querer se dar bem, ou para prefeituras, que é o caso aqui no Rio de Janeiro, vários deles, né, tá certo? E isso, na verdade, vai ser uma barreira para eles. Agora, Nelson, eu acho que tem um problema que é maior, que é justamente o financiamento privado de campanha. Tá certo? Isso eu acho que teria que acabar, porque isso é a fonte, na verdade, da eleição de muitos corruptos, que não precisam se preocupar, na verdade, em ter aliança com o povo. Na verdade, trabalham para grandes empreiteiras, para grandes setores do agronegócio, do sistema financeiro, e eles acabam financiando suas campanhas. E o peso desse dinheiro nas campanhas, isso, na verdade, é antidemocrático. E já tem uma mobilização no sentido de fazer um projeto para acabar com o financiamento privado. O que significa que os partidos teriam dinheiro, uma parte limitada do orçamento para o tal financiamento público. Isso Babá, seria bastante fiscalizado. Babá, eu sinceramente, desculpa eu interromper esse raciocínio, eu acho a ideia de ser dessa reforma com relação ao financiamento público de campanha, acabar com esse apoio privado, como se diz, do financeiro privado, quer dizer, as empresas financiando a campanha. Eu tenho minhas dúvidas e eu fico aqui me perguntando, na prática, como isso funcionaria se nós não acreditamos na maioria dos políticos que administram isso. Com certeza, esse dinheiro, com certeza, sairia por fora, como hoje o financiamento é privado e sai do público. Por exemplo, você vê jornais hoje aí, que é ligado, que faz o serviço de diário oficial, por exemplo, eles focam constantemente os seus prefeitos, as pessoas que interessam. Então, eu fico assim meio preocupado com relação a essa situação. Como é que nós vamos atuar nessa fiscalização para saber, bom, aqui não tem dinheiro privado na campanha de A ou de B? É porque isso aí ficaria... Eu também tenho essa mesma preocupação que tu tens, tá certo? Mas, e muita gente diz, mas vocês vão dar dinheiro público para partido, vai gastar o dinheiro do orçamento, né? Muita gente questiona essa situação. O problema é que o financiamento privado, ele dá muito mais despesa para o orçamento, porque as empresas que financiam vão retirar dos cofres das prefeituras, do governo, dos estaduais, do próprio parlamento, que faz leis para beneficiar essas empresas, ou seja, o orçamento é muito mais prejudicado. Por outro lado, com o financiamento público, teria condições, na verdade, de limitar, tá certo? Os gastos absurdos com campanha. Portanto, seria mais fácil fiscalizar, correto? Porque os partidos não poderiam fazer campanhas exorbitantes, né, justificando financiamentos privados absurdos, além do chamado por fora, né? Tá certo? Porque, na realidade, Babá, por exemplo, eu vejo
O prefeito, o vereador, desculpa, o prefeito, o governador, o presidente da República, que está, por exemplo, num trabalho de campanha, de reeleição, ou está empenhado em eleger o seu sucessor, pessoa do qual ele confia, ele já coloca o patrimônio, quer dizer, ele agrega de maneira assim meia sutil, né, que é sutil, mas está na cara de todo mundo, que ele está gastando dinheiro público com a sua reeleição ou com a eleição do seu sucessor, o qual ele prefere. Essa situação é complicadíssima. E nós, com certeza, alguém vai sair prejudicado. Vai ter um financiamento da campanha, mas ele ainda tem que enfrentar alguém que está no poder, botando a máquina pública em defesa do nome de alguém. Não, mas veja bem o seguinte, eu vou te dar só um exemplo. Na campanha presidencial passada, só do setor do agronegócio, do setor financeiro, tá certo? E das empreiteiras, os cofres do PT receberam 113 milhões, só desses 3 setores, para a campanha da Dilma Rousseff. Aqui no Rio de Janeiro, a campanha Sérgio Cabral, por exemplo, só das 5 empreiteiras que estavam trabalhando no PAC, recebeu 3 milhões e 800, certo? Sim. E a campanha dele, segundo falam, foi 20 milhões declarados. O problema é que isso teria que ter uma fiscalização maior da Justiça Eleitoral para evitar os abusos, inclusive as campanhas que são feitas por fora, né? O que significa que também, no caso do financiamento público, porque o financiamento público ele teria a vantagem de ter um valor limitado e equanimemente distribuído entre os partidos. Sim. Você está entendendo? Então, o partido que está no governo não vai ter os privilégios que tem hoje do financiamento privado, porque, obviamente, as empresas vão destinar muito, muito mais dinheiro para quem está no governo estadual ou numa prefeitura, do que quem está disputando contra eles. Tá certo? Então, nesse caso, haveria, como financiamento público, teria condições, na verdade, de que esse dinheiro fosse distribuído mais igualmente e, ao mesmo tempo, a situação da fiscalização ficaria mais fácil. Eu não estou te dizendo que isso ia acabar com o por fora, né? Tá certo? Né? Mas, para isso, nós precisaríamos ter, na verdade, uma fiscalização muito maior da justiça, o que, infelizmente, isso não vem acontecendo tanto com o financiamento privado, e no financiamento público isso teria que ser fiscalizado também. Mas o que eu te falo é que os valores destinados para os partidos disputarem as eleições, eles teriam, na verdade, uma proporcionalidade, mas dentro, na verdade, de você distribuir essa parte de financiamento público sem os exageros que é feito no financiamento privado. Né? Essa é a situação que nós defendemos. Agora, obviamente, isso teria que ter uma fiscalização muito grande. E também os eleitores teriam que estar atentos a essas situações. É mais difícil porque existe uma carência muito grande no Brasil, né, certo? E quando chega a época de eleição, os corações se abrem, né, dos governos, que está no governo. E uma coisa que tu falas claramente é que a situação de determinados meios de comunicação que acabam virando, na verdade, porta-vozes dos governantes, porque isso teria também que ser uma outra forma limitada de gastos públicos, né, em campanhas de governo. Isso eu falo de jornais de pequenos portes, emissoras de pequeno porte, que a gente percebe isso, né, o Babá? Não, mas dos grandes veículos de comunicação, basta tu ver a quantidade de propaganda pública que tem, inclusive em ano eleitoral. Tá certo. Que eu acho que deveria ser proibido em ano eleitoral campanha pública, né? Tá certo. Ô, Babá, eu quero agradecer aí a sua participação, meu amigo, e desejar um ótimo final de semana para você, um grande feriado aí no Carnaval. Tá. E para você e sua família, tá legal, querido? Um abraço, grande abraço, e nós vamos nos encontrar, que vai ser um prazer ir um dia aí no teu programa. Eu quero fazer com você uma avaliação do governo federal, tá legal? Com certeza, vai ser um grande prazer. Um abraço para você, Babá.